Já tem alguns dias que eu não consigo ver o grupo de oração. Na verdade, já tem meses que eu não estou conseguindo ver o grupo de oração, porque nós estávamos em missão no Encontro de Casais com Cristo. Nós pegamos a primeira etapa, coordenamos, depois a gente foi trabalhar na segunda, depois a gente trabalhou em outro, né? E os assuntos paroquiais também têm nos tirado o tempo, graças a Deus, né? Mas é por uma boa causa, né? Ruim é quando a gente não consegue vir à igreja, não consegue vir ao grupo de oração e também à igreja, né? Eu costumo dizer assim: se você não vai ao grupo de oração, o problema é seu, mas se você não vai à missa, o problema é nosso, né? Então, a gente tem tido tempo para isso. Meus irmãos, vou só me apresentar de uma forma muito rápida, porque a Renovação Carismática Católica, ela nos ensina assim, que o primeiro passo é a apresentação. Então vai lá. Meu nome é Amarildo, sou casado, nós temos 16 anos de vida matrimonial, nós temos 2 filhos. Hoje faço parte, né, da Renovação Carismática, e ao qual eu entrei em 1989, um pouco de tempo, né? E hoje também nós estamos coordenando, somos da equipe de coordenação do SCC em sua terceira etapa na Arquidiocese, né, ao qual a gente entrega agora no final do ano. Graças a Deus passou ligeiro 2 anos. E todas as vezes que nos chamam para pregar é uma alegria, mas no grupo de oração é uma alegria diferente, porque é o grupo que nos sustenta, é o grupo que nos dá apoio, é o grupo que nos ajuda no nosso dia a dia. O grupo de oração, ele é o meu e o seu, né? É Pentecoste semanal. Então é para isso que a gente vem ao grupo de oração, para pegar aquele impulso, para chegar no final de semana, pelo menos da forma que a gente precisa chegar, né? E de grupo de oração em grupo de oração, nós vamos seguindo. Mas eu gostaria de te convidar para ir abrindo sua palavra em Isaías 44. E aí, meus irmãos, quem tem a palavra de Deus, levanta a palavra aí para a gente poder ver. E por favor, quem tem a Bíblia? Você que está com a Bíblia, vá até quem não tem. É assim que a gente evangeliza, tá bom? Então, perceba alguém que não tem a palavra próxima a você, se mova, sente perto dessa pessoa, para que ela possa seguir contigo. A Lilian está distribuindo ali, tem uma Bíblia, ali tem outra Bíblia. Tem alguém aqui que está sem a Bíblia, tá, Lilian? Caso possa seguir, Isaías 44. Meus irmãos, de todos os dias, está levando para a senhora, dona Antônia. De todos os... Eu venho de grupo de oração desde 1989. E eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Há muito tempo eu estou à frente na pregação do grupo de oração. E pregar é bom porque você não quer pregar de qualquer jeito. Então você estuda, você desenvolve e você quer testemunhar, não somente falar da boca para fora, mas daquilo que você vive. Mas de todas as pregações que eu já fiz até hoje, olha que foi muitas, talvez essa seja a que mais se identifica comigo no momento que eu estou vivendo. Hoje, o tema que o Senhor nos chamou a viver, a escutar, na verdade, é um Deus consolador. Quem precisa do consolo de Deus, é que sua mão diga eu, porque eu vou falar mais alto que você, eu. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós precisamos do consolo de Deus de forma diária, de forma contínua. E essa palavra que veio aqui para nós, ela é um impulso, ela é um combustível para queimar nos nossos corações, porque nós necessitamos do consolo de Deus, muito mais do que o ar que nós respiramos. Nós necessitamos do consolo de Deus, muito mais do que a água que mata a nossa sede, porque é o consolo de Deus que nos impulsiona. Se não é pelo esse consolo, a gente não levanta de manhã e pensa, olha, eu vou chegar até o final do dia, porque as coisas concorrem contra a gente. Imagina que você levanta de manhã, e olha que dia de grupo de oração é um dia especial de tribulação, de afronta à nossa fé.
E a gente levanta de manhã e parece que as coisas vão ali, ó, de encontro a você, para dizer para mim e para você assim: olha, fica em casa, não vai lá não. Olha, você não tem razão para ir, vai para quê no grupo de oração? Vai para quê a missa? E é o consolo de Deus que nos diz assim: vai lá, porque eu preciso de um encontro pessoal com você. É um encontro pessoal que nos transforma, que nos faz crescer. E essa palavra aqui hoje, ela vai funcionar como gasolina a queimar dentro de nós e a movimentar os nossos corações. Se você crê nisso, diga amém, Senhor. E a palavra vai começar dizendo assim: olha, agora. Começa dizendo como? Não é daqui a pouco, não foi antes, mas a palavra começa dizendo assim: olha, agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi, eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno e te socorreu. O que o Senhor fez? Ele nos socorreu nas nossas tribulações, nos consolou nas nossas tribulações. A palavra continua dizendo: nada temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi, porque derramei água sobre o solo sequioso, e eu a farei correr sobre a terra árida. Meus irmãos, a nossa vida é esse solo sequioso, mas o Senhor está dizendo aqui para mim e para você, que Ele próprio derramou água, para nos tornar terra fecunda, e terra próspera, e terreno santo. Então todas as pessoas que chegarem próximas a nós, vai fazer igual Moisés, tirar as sandálias para chegar próximo a nós, porque o Senhor nos tornou esse território santo, esse território de testemunho. E testemunho só se dá porque nós vivemos alguma outra situação. E essa situação que nós vivenciamos, meus irmãos, seja você ter vivenciado coisas boas ou atribuladas, é o consolo de Deus que te trouxe até aqui. Se não fosse esse consolo, o que seria de mim e de você? Quando nós gemidos lá atrás, nas nossas saudades, nas nossas adversidades, se nós estivéssemos estacionados, o que seria de nós? O que seria de nós se o Senhor não tivesse nos consolado, nos dando irmãos? O que seria de nós se o Senhor não tivesse nos consolado, nos dando família? O que seria de nós se o Senhor não tivesse nos consolado, nos dando um emprego, nos dando uma casa? Quando a situação parecia adversa, o Senhor nos pegou pela mão, como o salmista fala, nos levantou, nos tirou do charco de lodo e nos consolou. E é esse consolo que o Senhor quer evidenciar para mim e para você nessa noite. Sou eu que te consolo, diz o Senhor, não é outro. Não busque o consolo em outros, porque eu e você, nós temos a mania de buscar consolos aonde não tem. E o Senhor está nos chamando a atenção para dizer assim: não busque consolo em outro, sou eu que te consolei antes, sou eu que te consolo agora, e sou eu que te consolo depois. Esteja você vivendo o que estiver, não se importe, se é a solidão que bateu na sua porta, é o Senhor que te consola. Se é a tribulação que bateu na sua porta, é o Senhor que te consola. Se é a alegria que bateu na sua porta, é o Senhor que se rejubila em consolo por mim e por você. Então, meus irmãos, viremos uns para os outros, digamos assim para quem está próximo a nós: meu irmão, pode dizer assim, é o Senhor que te consola. Acredite nesse consolo, porque Ele é vivo, diário e autêntico. Meus irmãos, a palavra continua dizendo assim: olha, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus rebentos, crescerão como a vegetação irrigada, como os álamos à beira dos arroios. Um dirá: eu sou do Senhor, outro reclamará para si o nome de Jacó, um terceiro escreverá na sua mão ao Senhor e receberá o cognome de Israel. Eis o que diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus afora eu,
quem é igual a mim, que venha sustentar suas pretensões, que prove e pleiteie contra mim, quem anunciou o futuro desde a origem, que nos predigam o que deve ainda acontecer. Não tenhais medo, então, não tremais. Não vos tenho esclarecido há muito tempo? Vós sois as minhas testemunhas. Existe outro Deus a não ser eu? Haverá outro rochedo além de mim? Meus irmãos, essas palavras aqui são palavras do Senhor. Graças a Deus, diga graças a Deus, porque ela caiu em nosso meio para consolar os nossos corações. Ai, mas eu estou passando por uma situação tão adversa. Use o consolo no Senhor. É o consolo do Senhor que nos cura, que nos liberta, que nos eleva além daquilo que a gente imagina. Porque se não fosse esse consolo, aonde você estaria nesse momento? O que você estaria fazendo? Mas foi o consolo do Senhor que chegou aos nossos corações, adentrou, fez como que uma lavagem dentro dos nossos corações e nos fez respirar o ar puro da misericórdia. Meus irmãos, aquele que nos consola é aquele mesmo que nos ampara, é o mesmo que nos abriga, é o mesmo que nos dá refúgio. O consolo divino não se manifesta necessariamente pela remoção dos nossos problemas. Não é isso que o consolo vem fazer, não é tirar a gente dos problemas, mas é nos educar como e no momento em que estamos passando pelo problema. Meus irmãos, quantos de nós nos perdemos em meio a problemas, em meio a tribulação? Mas é esse consolo que o Senhor nos dá, que nos faz passar pela tribulação, sem estar dentro da tribulação. A tribulação até bate na porta da pessoa, a tribulação até tenta assolar a pessoa, mas ela não se deixa abater, porque ela não olha para o problema, e sim para o Deus do problema. E é essa fórmula que o Senhor está gritando para mim e para você hoje. Esteja você passando o que estiver, e olha que nós temos a mania, a capacidade de entrar em cada fria. Você entra numa fria e fala: Senhor, me tira dessa fria, porque eu não respondi aqui, não deveria ter feito, não deveria ter usado essa coisa, não deveria ter agido dessa forma. Me tira, Senhor, me tira. Aí vem o consolo do Senhor, me pega pelas mãos, me coloca em rocha firme. 5 minutos depois, eu entro em outro. Quem me sustenta 5 minutos depois? É o consolo do Senhor. É o Senhor que me consola, que diz assim: ô Jacó, vermezinho, você não sabe o que você está fazendo. Sou eu que te pego pela mão e te levo e vou conduzindo. E esse consolo do Senhor só é para uma fórmula: para nos conduzir à sua misericórdia. Meus irmãos, porque a gente se perde fácil demais da misericórdia de Deus. A gente se perde demais do consolo de Deus. A gente fecha os olhos para o consolo, e a gente começa a abrir os olhos para as respostas que a gente imagina que são para nós. Então, eu estudo para passar num concurso, e aquele concurso é a resposta da minha fé. Se eu passar, o Senhor está comigo, mas se eu não passar, puxa vida, Ele não me ouviu. Ele te ouviu tanto que não te fez passar naquele concurso, porque sabia onde você ia parar. Entenda bem, estar consolado no Senhor é justamente a gente entender aquilo que Ele quer de nós, porque um grande santo é aquele que tanto faz o que Deus quer, como quer o que Deus faz. Porque eu somente querer o que Deus faça por mim, para que o meu ego cresça, para que eu seja beneficiado, para que eu não sofra, não vai a favor da linha do Evangelho. Porque o Evangelho vai dizer para mim e para você: a porta é estreita, estreita. Mas esteja você diante da porta estreita, ou esteja você diante da porta larga, quem nos conduz com o seu consolo é o Senhor.
é o Senhor. Meus irmãos, se não é esse consolo, nós não acordamos de manhã para ir até a noite, porque é o consolo do Senhor que sustenta as nossas vidas. Se não é esse consolo, o que seria dos nossos filhos? Se não é esse consolo, o que seria dos nossos matrimônios? Que a gente tem tanta facilidade de arrumar confusão dentro das nossas casas. É um pano de prato que ficou fora, é uma torneira que eu não fecho direito, é uma meia que eu deixei dentro do congelador, só por causa disso. Minha mulher brigou comigo só por conta disso. Uma louça que eu não lavei. Meus irmãos, é nesse consolo que a gente vai entender que o outro tem limitações, e que a limitação do outro é que me complementa, e que esse complemento faz com que eu alcance o céu, que eu sou feliz a partir do momento que ela se coloca na minha presença, a partir do momento que nós caminhamos juntos, a partir do momento que nós nos amamos. Esteja você com o nível de parentesco dentro de casa qual for, seja filho, seja pai, mãe, seja quem for, é o consolo do Senhor que abraça a família e faz com que ela se una, que faz com que ela melhore, que faz com que ela queira alcançar aquilo que outrora não alcançou. É o consolo do Senhor que te pegou hoje de manhã, colocou no centro do seu coração, dizendo assim: olha, hoje vai ter grupo de oração, e nesse grupo de oração eu preciso que você esteja para poder ouvir que sou eu que te consolo nas lágrimas. Não se preocupe se você chorou a semana inteira, o Senhor Jesus, Ele é especialista em ler lágrimas, e nas suas lágrimas estava escrito o que você estava passando, e Ele leu tudo, tanto que te trouxe aqui. É o Senhor que te consolou, que mesmo sem você saber onde você ia parar, hoje você ouviu essa verdade dentro do seu coração, porque o consolo do Senhor vai ser o nosso combustível, não somente desse grupo de oração, começa hoje, mas ele vai se estender, porque em algum momento da nossa história, e bem breve, a tribulação vai bater nas nossas portas, e a resposta que nós vamos ter para ela é essa: quem me consola é o Senhor, é o Senhor. Quem me consola é o Senhor. Quem me consola. Pode ter quem esteja do meu lado, pode acontecer o que for, posso perder bens materiais, e como é duro para nós perder bens materiais, como é difícil a gente assimilar que os bens materiais não são tão importantes quando a gente pensa que são, mas quando a gente perde os bens materiais, para a gente, parece que a gente desequilibra. Mas é o consolo do Senhor que vai preenchendo o vazio do que aqueles bens materiais deixam. Somente o consolo do Senhor, é nesse consolo. Wagner, gostaria de te convidar a dedilhar aquela música Deus Cuida de Mim, que você canta tão bem. Eu queria te convidar, mesmo sentado, a experimentar esse consolo. Traz na sua mente quais foram os momentos que você mais precisou do consolo do Senhor. Sabe, naquele momento, Ele estava cuidando de você. Sabe quando você recebeu aquela promoção? Eu não estou falando do serviço, mas de vida. Sabe quando você estava ali triste, com o coração dolorido, ferido, quando alguém te magoou, quando você pensou assim: quer saber, eu vou chutar o balde. Foi o Senhor que foi de encontro a você, massageou o seu coração. Em muitos casos, o Senhor me mostra que precisou fazer uma cirurgia, tirar aquela ferida lá de dentro, aplicar a água do Espírito Santo, para começar uma vida nova em você. Isso tudo tem um nome: consolo.
Meus irmãos, a palavra de Deus vai definir o consolo, como o Espírito Santo, vai chamar o Espírito Santo de Consolador. Daniel Poli, um poeta, diz que o Espírito Santo é o sussurro de Deus. Celina Borges chama o Espírito Santo chuva de outono. Meus irmãos, e nós adotamos o Espírito Santo como nosso consolador. Meus irmãos, é esse zelo, é esse cuidado que somente o Consolador tem conosco. Eu quero te convidar a cantar com o Ministério de Música essa verdade, que Deus, Ele cuida de mim. Coloca a mão sobre o seu coração e escuta essa música como se fosse a primeira vez na sua história, porque hoje o Senhor está te renovando, te tirou do lugar de onde você nem pensava, para te trazer aqui e te dizer: passe o que passar, sou eu que te consolo. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é que cuida de mim, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos cantar essa verdade? Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Pode continuar dedilhando, a gente vai para a segunda daqui a pouquinho, mas eu gostaria de eu tive a liberdade de pegar 4 versículos, esses 4 versículos, que a gente possa fazê-lo refletir na nossa semana. Um versículo está em Mateus 5:4, não precisa abrir agora não, depois eu posso botar no grupo, só escuta, até para você não perder o foco. Mateus 5, versículo 4 vai dizer assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Já chorou alguma vez? Já chorou da alma? Não daquela dor física, que aquela dor física a lágrima passa rapidinho, mas aquela dor assim que, puxa vida, será que o Senhor não olhou mais para mim? O Senhor está dizendo para mim e para você. Mateus, na palavra vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente entrou no terreno da bem-aventurança. Salmo 118, versículo 5 vai dizer: invoquei o Senhor na angústia,
O Senhor me ouviu e me pôs no lugar seguro. É consolo. Está doendo o coração? Está passando por situações ao qual você nunca pensou que ia passar? O Senhor diz para mim e para você no Salmo: invoquei o Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar seguro. Os ouvidos do Senhor não são surdos. Salmo 91, versículo 2 vai dizer assim: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. É consolo, meu refúgio. Nada está dando certo, eu vou para junto do Santíssimo. Nada está dando do jeito que eu quero, eu olho para a Eucaristia na transubstanciação e me jogo naquele momento. Os meus filhos não estão sendo aquilo que eu planejei, coloco ele nos altares. Salmo 56, versículo 3 vai dizer assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. A vida é cheia de incertezas, cheia de desafios, cheios de lugares ao qual eu penso: será que eu piso aqui? Será que eu piso ali? Será que eu ando para lá? Será que eu volto para cá? Será que é esse o meu chamado mesmo? Confia no Senhor, é Ele que nos consola. Confia no Senhor, é Ele. Se na vida não tenho direção, Preciso tomar decisão. eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, Há outras oportunidades. outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos ficar de pé. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Cante você: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Força, deixa o céu te ouvir. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. É o consolo que eu preciso, Senhor. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Ula balaria la xanda la ramare. Ula banda la baria la xidere la canta la mararia la xidere la canta Cuida de la mim. Ula balaria la xidere la ramaria la canta la baria la xidere. Cuida de mim. Canta la mararia la xidere la ramaria la canta la xidere. Cuida de mim. O Senhor me mostra sandálias, pés que estão andando de sandálias. Está te dizendo assim: o caminho é árduo, mas eu estou contigo. Sou eu que te levo e massageio os seus pés.
la balari, ela chanda la ramari, ela canta rerere, ela xirere, ela canta la marari, ela xirere. Canta la barari, ela xirere, ela canta rerere. Canta la marari, ela xirere. Canta la xirere, canta rerere. Oh, la mari, ela xirere. Solta a sua voz. Deixa o Consolador falar através de você. Canta la Maria, la xiriri, ela canta lá. Canta la Maria, ela xiriri, ela canta. O Senhor está visitando uma pessoa, está consolando essa pessoa porque ela não está gozando de saúde plena nesse momento. E você que está orando por ela agora, saiba, o Senhor está ouvindo a sua oração. Canta la Maria, la xiriri, la canta lá. Canta la Maria, la xiriri, la canta lá. Ora, Maria. O teu zelo, o teu cuidado, Senhor, para conosco tem nos sido de vital importância na nossa história, Senhor. Canta la Maria, la xiriri. Canta la Maria, la xiriri. Ora, Maria, la xiriri. Pelo teu consolo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas lágrimas. Muito obrigado, Senhor, pelos joelhos que se dobram, porque nós não temos outro a recorrer que não seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos atribulados, porque são nesses momentos que nós crescemos. Muito obrigado, Senhor, pela família que nós temos, que não é a família perfeita, mas é a família que tu nos deste, Senhor. Muito obrigado pelos nossos filhos. Muito obrigado, Senhor, por nos consolar neles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cuidar tão bem de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela geladeira lá de casa, que nem sempre tem o que eu quero, mas nunca falta, Senhor. Nunca falta, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pelos meios materiais, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque tu me consola, Senhor, quando eu vejo que tu tens um carinho enorme por cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Amém, meus irmãos. Amém. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.